O Salmo 42, eu queria ler com vocês. O Salmo 42 tem 11 versículos onde Davi se posiciona diante de Deus e ele se coloca diante do Senhor de uma forma poderosa. Ele traz algo para Deus e ao mesmo tempo que a sua fraqueza lhe impele, a sua força também é expressada, amém? Então, Salmo 42, versículo 1, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por quem? Por ti, ó Deus, aleluia. 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? 4: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça em meio à multidão que festejava. 5: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em quem? Em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. 7: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. 8: conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. Aleluia. É a minha oração ao Deus que me dá o quê? Vitória, vida, amém? Continua: direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? 10: até os meus ossos, olha o que ele diz, sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? 11: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aplauda ao Senhor, aleluia. Esta é a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Bem, o que nós vamos perceber dentro desse salmo? Salmo 42, amém? Um salmo poderoso e que vai falar muito aos nossos corações. Glória a Deus. Nós percebemos dentro desse salmo que o salmista Davi, ele está o quê? Primeiro, ele está infeliz, é verdade? Ele está confuso, ele está perturbado emocionalmente, e por isso ele diz a si mesmo, ele diz assim: por que a minha alma está abatida? Por que, alma, tu estás abatida? Por que tu te perturbas dentro de mim? Às vezes nós mesmos estamos desta forma, nos perguntando por que a nossa alma, o nosso sentimento, quando ele fala de alma, ele fala do sentimento, amém? Que temos, daquilo que nós expressamos, do nosso intelecto. Por quê? Porque os sentimentos nos faz o quê? Nos faz chorar, nos faz rir, não é verdade? Nos faz ficar nervoso, nos faz ficar chateados. Então é esse sentimento que Davi tinha, amém? Glória a Deus. Agora, o importante é saber aqui um detalhe, é saber que o salmista Davi, ele entrou nesse estado de alma e ele começou a passar a entender o motivo pelo qual ele estava passando por aqui. E o interessante é que todas as vezes que ele se perguntava, ao mesmo tempo ele já dava a sua resposta, amém? Olha, embora minha alma esteja abatida, embora os meus sentimentos estejam pesarosos, embora eu esteja perturbado, eu ainda louvarei ao meu Deus, amém?
Até os meus ossos, ele falou assim, até os meus ossos se quebram ao ouvir as afrontas dos meus inimigos, mas ainda eu o louvarei, eu ainda esperarei em Deus, porque nele há o auxílio. Amém? Glória a Deus. Então entenda, amados, é muito importante nós tratarmos desse assunto. Sabe por quê? Porque muitos cristãos vivem exatamente o mesmo dilema de Davi. O mesmo dilema, perturbado às vezes, triste, abatido, sem solução. Se olha e vê, não tem solução, isso não tem, isso não vai resolver. Mas Deus, aleluia, começa a incomodar. Sabe por quê? Porque quando nós nos sentimos fracos, a Bíblia fala o quê? Que nós somos o quê? Fortes. Aleluia. Quando nós pensamos assim, estou fraco, eu não vou aguentar, eu estou caminhando, mas eu estou capengando e daqui a pouco eu vou cair. E quando nós pensamos assim, o Senhor fala assim, agora se levanta, porque sou eu quem vou levantar a sua vida. Amém? Lembra que nós cantamos aquela canção no começo, que nós falamos como nós estamos em alto mar, e nós estamos dentro de um barco, e a gente olha as ondas em volta de nós. As ondas eu coloco como circunstâncias da nossa vida, amém? Como problemas e dificuldades que temos que passar. E a gente olha, estamos dentro do barco, e a gente olha aquilo, e aquilo está revolto, e a gente começa a dizer para nós mesmos, eu vou sufocar, eu vou morrer, as ondas vão me abalar, vão me sacudir, vão me tirar do barco, vão me derrubar. Mas nós nos esquecemos o que Davi não esqueceu. Nós nos esquecemos que Jesus está onde? No barco, amém? Aleluia! Ele está no barco com você, querido. Ele não está nada mais, nada menos fora dele, não, está dentro do barco com você. E Davi sabia disso, embora as perturbações, as situações que ele estava vivendo, passando, e ele se perguntando o tempo todo, por que está assim, tão triste a minha alma, por que você está perturbada dentro de mim? Olha, mas aí ele vai entender e dizer assim, põe a tua esperança onde? Em Deus, amém? E quando nós colocamos a esperança em Deus, a nossa alma começa a ter o quê? Alívio. Diga comigo, alívio, amém? Alívio, porque eu creio que Deus pode fazer isso. Eu acredito que Deus pode, queridos. Então Davi, ele tinha, amém, glória a Deus? Ele tinha isso com Deus, ele tinha esse toque com Deus, ele tinha essa intimidade com Deus. Presta atenção, não significa, queridos, que nós não somos cristãos quando nós estamos na igreja, estamos fracos ou abatidos ou tristes. Não, nós somos cristãos. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por intempéries da vida, nós passamos por problemas, nós passamos por agrúrias da vida, nós passamos por dores, nós passamos por enfermidades. Mas eu quero dizer uma coisa, aleluia, Deus está conosco, amém? Deus está no barco, ainda há esperança. Se você crê, aplauda ao Senhor, porque eu creio que há esperança, amém? Aleluia! Deus quer realizar a sua obra através do seu povo, a cada um de nós. Cada um de nós aqui temos um testemunho a dar, um testemunho diante de Deus. Quem você era, o que você foi, o que aconteceu na sua vida. E se eu fosse dar a cada um aqui um espaço para falar alguma coisa a respeito de sua vida, até aqui você vai contar, e tem muita coisa para contar. Muitas coisas o Senhor tem sustentado na vida de cada um. Cada coisa, queridos, cada história que a gente vai ver. E Davi não foi diferente. Então Davi, ele promulga esse salmo, ele começa a trabalhar nesse salmo, mas ao mesmo tempo, Lucas, ele traz a resposta para ele. Ele fala, ele entende que a alma está abatida, ele entende que os seus inimigos estão, sabe, cada vez mais sufocando a vida dele, batendo de frente com ele, mas ele entende que ele tem um Deus Todo-Poderoso, amém? Ele entende que ele tem que esperar em Deus, para que as coisas possam ser solucionadas. Muitas pessoas não esperam em Deus, põe os carros adiante dos bois, dá um passo maior que a perna, como a gente fala, e acaba caindo lá na frente. E quando cai lá na frente, se lembra, Deus havia me falado que não era para fazer assim.
Aí se lembra, aí sabe o que vai acontecer? Você volta para trás da fila, querido, para poder continuar, amém? Não adianta você partir de lá não, você vai voltar novamente para entender o processo, que é difícil, amém? É esse processo. Então Davi tinha exatamente isso. Nós precisamos aprender com o salmista Davi a sermos libertos destas situações, dessa condição de inquietação, de desconforto, de perturbação, sabe? Sabe por quê, queridos? Porque todos estão nos observando, todos estão olhando para nós, todos estão nos vendo como referenciais de bênção. Eu tenho um vizinho, o vizinho me conhece, sabe que eu sou crente, amém, glória a Deus, e que continue dessa forma. Eu tenho um vizinho, o vizinho me conhece, mas ele não sabe que eu sou crente, ele não sabe que eu louvo a Deus, eu estou aqui e tal, e ele de vez em quando ele fala comigo brigando. Ou seja, qual a referência que temos? Nós somos, sabe, queridos, vigiados. Nós somos vigiados pelas pessoas e nós somos vigiados por Satanás. Satanás está olhando para nós dizendo: a hora que você pular desse barco aí eu te pego. E Jesus está falando assim: eu estou no barco com você, amém? Ainda há esperança. Olha as ondas, olha os problemas, olha as dificuldades. Olha Davi, embora a tua alma esteja perturbada, abatida, a situação vem, eu sou o teu Deus, amém? Aleluia. Você confia em mim, você espera em mim. Quando nós esperamos em Deus, querido, nós não somos pessoas infelizes, nós somos pessoas alegres, amém? Nós não somos pessoas, aleluia, abatidas, nós temos vida. Embora aconteça tudo conosco, embora as coisas estejam, sabe, o mundo está se acabando, amém, glória a Deus, a situação, os barrancos estão caindo, eu estou falando na forma espiritual, entendam, tá bom? As coisas estão acontecendo, mas você olha para o alvo. Quem é o alvo? Jesus Cristo. Quem é o alvo da tua vida? Jesus Cristo, amém, aleluia. Olha para o alvo, amor. Sabe, a gente precisa um pouco disso, sabe? Na descrição de que Davi vem trazendo nesse texto, né? Ele descreve o seu abatimento com tanta força, que eu até falei no domingo aqui, que ele, se você for ler o Salmo 42 na sua profundidade, você vai ver até o próprio Davi sentindo tudo isso. Você vai se colocar no lugar dele, sentindo exatamente o que ele sentiu, o que ele sentia quando ele falou. Primeira coisa que acontece, nós falamos aqui, rosto o quê? Abatido. A pessoa fica com o rosto abatido, sabe? O homem que está abatido, que está desanimado, ele revela isso no seu rosto. E isso Davi, ele deixou bem claro no seu salmo, que ele estava abatido, ele estava, sem formosura, Então, basta você olhar para uma pessoa abatida, você vai ver logo que alguma coisa está acontecendo. Amados, é isso, outra coisa que vai acontecer com a pessoa, mas que não pode acontecer. Eu estou falando com servos de Deus, eu não estou falando com pessoas que não conhecem a Deus, eu estou falando conosco aqui que conhecemos ao Senhor. Então, o que vai acontecer? A ausência de Deus, ou seja, a gente sente que parece que Deus não está conosco, a gente sente uma ausência muito forte, porque estamos abatidos, E isso é uma realidade espiritual. Nós não podemos negar o fato que às vezes é mais forte que a gente e que vem e nos abate. Nós somos seres humanos, amados. Carne e osso, corre sangue nas nossas veias. Nós temos uma mente, nós temos um coração, nós temos, amém? Nós temos os nossos órgãos, nós precisamos de saúde, amém? Nós precisamos de vigor. Muitas vezes, às vezes nós não encontramos e ficamos um pouco chateados com isso, mas Deus está prometendo aqui, aleluia, dizendo para mim e para você que ainda há esperança, amém, aleluia, porque eu estou no barco com você. Não precisa você se abater, amém, glória a Deus, aleluia. Nossa, tem muita coisa para falar aqui, mas eu vou bem rápido, vou ser bem rápido. Os inimigos de Davi chegavam para ele e falavam assim: e aí, você é o rei, você é o Davi, você é o homem segundo o coração de Deus, mas cadê o teu Deus? Quantas vezes você já ouviu isso? Cadê o teu Deus para resolver o seu problema? Cadê?
Cadê o teu Deus para resolver o que tem que resolver? Você fala tanto de Deus, mas cadê Ele para resolver? Não é assim? Os inimigos de Davi estavam cansados com isso, amém? As lágrimas de Davi vinham ao rosto. Quando essa pessoa fica desta forma, ela chora copiosamente, sabe? Parece que alguém está esmagando ele, parece que alguém está pisando em cima, sabe? Ele não suporta, porque Davi aqui, eu estou falando de Davi agora, talvez isso tenha caído para cada um de nós, mas Davi aqui não suportava as acusações dos inimigos dele contra Deus. Ele podia estar abatido, ele podia estar triste, ele podia estar ali quase caindo, capengando, mas contra Deus ele não permitia falar, amém? Glória a Deus? Ele não permitia falar. Queridos, isso é tremendo, sabe? Isso mostra o nível de intimidade que Davi tinha com Deus. Isso mostra o nível que ele tinha, um homem segundo o coração de Deus, que quando ele, aleluia, pecou, ele chegou junto e ele entendeu, aleluia, que tinha que passar por um processo até de mortes, mas ele passou, amém, glória a Deus, e ele entendeu o que Deus queria da vida dele. Sabe, amados, é isso que eu quero falar e deixar para vocês. Mas como nós vamos vencer tudo isso? Como Davi venceu? Veja bem, sabe, é bom lembrar que nós temos sempre Satanás que gosta de aparecer, que gosta de mostrar para nós a nossa condição espiritual e física. Você está abatido? Olha como é que você está aí, ó. Cadê o Deus que você serve? Olha como é que você está aí. Você está aí arrebentado, não tem coragem nem de fazer nada para Deus. Isso é apontamento de Satanás. E se você ouvir isso, faça uma coisa, repreenda em nome de Jesus, amém, aleluia. Isso é apontamento de Satanás. Então a gente vê exatamente isso. Esse aí tem um nome, Satanás, o diabo, sim, aleluia. Isso é uma verdade, queridos, que a gente não pode tirar de forma nenhuma. Mas o que nós temos que fazer contra isso? Tomar atitudes de fé. Olha o que ele diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em quem? Deus. Como é que ele está falando para a alma dele colocar esperança em Deus? Vocês já estão percebendo o nível? Como é que ele está buscando essa fé? Aonde ele está buscando? Aonde? Em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Reconhecimento. Fé, queridos, amém? Fé, nós temos que buscar exatamente isso, tomar atitudes de fé, esperar em Deus, sabe? A nossa alma ainda, aleluia, declara a nossa fé, a esperança que está em Deus, e não está, aleluia, em homens, não está no esposo ou na esposa, não está em ninguém, está em Deus, aleluia, em Deus. Porque ainda nós o louvaremos, amém? Glória a Deus. Olha o que ele vai dizer aqui. O último versículo é o que eu acho mais interessante, que é o versículo 11. Como a Márcia está ali, coloca para mim o versículo 11 lá, por favor, Daniel. Ele vai colocar o versículo 11 para mim e vocês vão prestar atenção em um detalhe. Versículo 11, ó. Perdão. Amém. Pensei que estava no louvor. Olha aqui, ó. Olha o que ele vai dizer. Olha aqui. Interessante. Por que você está abatida, tão triste, ó minha alma? Por que você assim está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Agora preste atenção nessa palavra. Pois ainda o louvarei. Sabe o que tem que existir em nós? Um ainda. A força da nossa fé, a força que nos revigora, a força que nos leva é o ainda. É o ponto de partida, é o ainda. Ele está dizendo, ó, ainda o louvarei, ainda virá um socorro.
amém? Para socorrer a sua vida. Ainda surgirá um livramento, ainda nascerá a salvação, ainda verá a libertação. Continua esperando em Deus, porque ainda você vai louvar. Amém? Glória a Deus. Ainda. Não para, amados. Se você for falar essa palavra, você vai dizer, não, ainda vou buscá-lo. Ainda farei a vontade dele. Ainda ele se revelará a mim. Ainda essas coisas na minha vida vão sair. Ainda eu irei alcançar vitória. Amém? Aleluia! Nós alcançaremos essa vitória. Ainda. Deus dá a cada dia para nós a sua misericórdia, a sua graça. Ele coloca no nosso lado louvor, a qual Ele chama de uma oração do Deus da nossa vida. Esta vontade que nós precisamos ter, sabe? Esse mesmo domínio que Davi tinha com a sua vida, que era voltada para Deus, nós precisamos ter também. A gente olha para nós, puxa, eu preciso mudar as coisas. Muda. Circunstâncias em volta de nós, você está no barco, mas quem é que está com você? Jesus. De quem é a esperança? É dele, é nele, é para ele. Nós cantamos louvor aqui, ó, a ele a glória, não é isso? A ele a glória, não é isso? A ele toda a glória. Não é a mim, não é a nenhum de nós, é a ele todo louvor, toda a honra e toda a glória. E se você crê, aplauda ao Senhor. Eu quero que você fique de pé agora em nome de Jesus.